ainda, muito obrigada por ter aceito este convite para uma entrevista. É um prazer tê-la aqui no Creative Dress. Tenho aqui algumas questões para lhe fazer. A primeira é, como curadora independente, qual o seu maior desafio na escolha dos artistas que pretende representar? Obrigada pelo convite. Ser curadora independente é sempre um desafio e, portanto, é interessante que é como pergunto logo isto como primeira pergunta, não é? Na realidade, eu tenho trabalhado quase sempre com artistas que já conheço ou com artistas que são amigos. Mas quando trabalhei com artistas que ainda não eram amigos, eles tornaram-se amigos. Eu sou testemunha disso. Exatamente, aquilo é testemunha. Na realidade, é um desafio perceber qual é que é o trabalho que o artista tem feito, o que é que ele está a fazer naquele momento e o porquê de se fazer uma exposição naquela altura e quais as obras que se vão mostrar. Às vezes o artista fica um bocadinho sem saber, são tantas aquelas que quer mostrar de uma determinada maneira, uma história que quer contar e, portanto, ajudar a arranjar o fio condutor para se poder fazer a exposição e para se poder mostrar a obra do artista. E, portanto, este desafio tem sido, em relação a artistas que já conhecia, que muitas vezes perguntam, olha, eu estou sem saber o que querem fazer, ajudas, por favor, ou então artistas que, por alguém, vêm ter comigo e que me pedem, vamos trabalhar em conjunto. A ideia de fazer uma curadoria, para mim, é sempre um trabalho em conjunto. Nem o curador existe sem um artista, nem todo o discurso que o curador faz passa para o público, se não for o artista e se não for o próprio curador. Portanto, faz sentido trabalharmos sempre em conjunto e não ser ou a ideia do curador que prevalece ou só a ideia do artista, porque assim não era preciso curadoria, não é? Externa. E, portanto, o artista trabalhar em conjunto, trabalhamos em conjunto, falamos muito. Temos obras, às vezes até obras que já foram feitas há muito tempo, se calhar às vezes faz sentido um apontamento para uma nova apresentação e, portanto, tentar, juntamente com o artista, chegar a consenso, fazer a exposição, de maneira que o artista se sinta bem, se sinta realizado, o curador também, acho que o que fez faz sentido e que o público adere e consiga perceber. Para mim não faz sentido fazermos coisas muito fechadas, muito estranhas, que ninguém consegue perceber. Não, a ideia é chegarmos ao público, o maior número de público que vá, que goste. Como é que considera o estado da cultura em Portugal, tendo em conta a mudança de paradigma da arte e da globalização como parte integrante neste setor? É uma pergunta complexa, não é? Na verdade, os artistas ao longo da história estiveram sempre influenciados por o que os rodeia, não é? E muitas vezes são as vicissitudes que os fazem andar para a frente e fazer coisas novas, diferentes, arrojadas. Na verdade, nós estamos com grandes mudanças que às vezes nos colocam estas questões e então vale a pena continuar? Porquê é que eu estou a fazer isto? Para quê e para quem é que eu estou a fazer? E na verdade eu penso que os artistas têm, ao longo destes tempos mais conturbados, têm conseguido dar sempre a volta e conseguir continuar a criar, contra tudo e contra todos, conseguir continuar o seu trabalho. Arranjar espaços de criação artística, que é muito complicado, muitas vezes terem as suas profissões e, além disso, continuarem a fazer obras e continuarem a criar. Todas as vicissitudes cotidianas que fazem com que muitas vezes os artistas estejam, eu ouço muitos e falo com muitos, muitas vezes em sinais de quase a desistir, mas depois não consegui. Está dentro de mim, que eu tenho mesmo que continuar a fazer. Então, quais os principais fatores que definem uma curadoria? O que a motiva? Quais são os convites que mais recebe? E como é que é esse processo todo?
lindo. É um processo extraordinário, sim, maravilhoso. Eu sou de História da Arte, tenho a licenciatura em História da Arte, mestrado em História da Arte, embora o mestrado seja um bocadinho História da Arte, mas mais virada para a arte oriental, e o doutoramento em História da Arte Contemporânea. Portanto, o que acontece é que a minha vertente seria muito mais teórica, não é? Em relação a toda a prática dos artistas. E o que acontece em termos de curadoria foi que se calhar aconteceu com variedíssimas pessoas, que é alguém nos pedir, olha, ajudas-me a fazer aqui um trabalho, eu estou completamente perdido. Isso acontece-nos em variedíssimos trabalhos. Quando nós estamos a fazer uma tese, às tantas já escrevemos tanto sobre aquilo, que quando olhamos não percebemos que já escrevemos 3 frases iguais e damos a alguém que olha de fora e diz, espera aí, então mas já repetiste a mesma ideia não sei quantas vezes. Com o meu trabalho e com os artistas tem sido um pouco isso, que é ajudar a ver e a limpar aquilo que o artista quer mostrar. E, portanto, como disse, das primeiras vezes foram artistas conhecidos, artistas amigos, pessoas amigas que pediram ajuda, e depois eu própria comecei a fazer convites. Comecei a perguntar muitas vezes, queres fazer uma exposição? Vamos lá. Porque às vezes os artistas também ficam um bocadinho dentro do seu espaço a dizer, ainda não estou preparada, daqui a uns tempos hei de fazer uma exposição, E, entretanto, vão passando e eu vi uma artista que dizia, já não faço uma exposição há 3 anos ou há 4 anos, eu disse, vamos lá. Ela dizia, pronto, precisava de ti para me espicaçar. Na verdade, é um bocadinho isto, é espicaçar, é pegar naquilo que o artista está a fazer, que não faz sentido estar guardado por isso, não faz sentido estar a mostrar. Portanto, o processo tem sido esse, tem sido conversa, tem sido diálogo, ver as obras e daí pensar, olha, queres fazer? Então vamos fazer e vamos para a frente com isto. Acaba por ser um bocadinho este processo. Claro que tem muitos desafios. Tem desafios, às vezes já temos a exposição quase montada e de repente olhamos para não era nada disto. Vamos fazer outra vez, vamos fazer outra coisa, vamos dar aqui uma volta e fazer diferente. Portanto, é sempre um desafio, o que é muito, muito bom. Eu não gosto das coisas todas certinhas e planeadinhas, gosto em termos pessoais, mas depois em termos de trabalho não. Gosto que as coisas vão surgindo. Claro, há uma base que tem que ser cumprida, não é? Mas depois também aquilo que a pessoa gosta de fazer e que a pessoa gosta de ver e que se sente e sempre faz tudo. Qual o percurso mais viável para um artista ter uma carreira digna e apelativa no contexto da arte contemporânea, na sua ótica? Creio. Mas respondeu a propósito, são perguntas difíceis, não foi como? Não, na verdade, todo o percurso e toda a ansiedade que um jovem tem de fazer uma carreira artística, eu penso que o vai acompanhando ao longo do tempo. Às vezes menos, outras vezes mais, vai acompanhando sempre. Qual o percurso? Hoje em dia nós temos, claro, a vertente académica que tem que ser feita, a internacionalização, os concursos, as exposições individuais ou de início coletivas. Todo este percurso que, exatamente por causa da globalização que há bocado estávamos a falar, tem a ver com a ideia de que é importantíssimo, necessário toda a internacionalização. E, portanto, o artista tem, na verdade, que ter isso sempre em conta. Não é só a parte criativa, é a parte também de divulgação, de desenvolver contactos, de internacionalizar o seu trabalho e a sua carreira, para depois ter um percurso e poder continuar esse percurso dentro de portas, mas principalmente fora de portas. O que é um artista comercial e qual a diferença essencial entre um artista conceitual? Isto é a primeira pergunta. E a segunda, dentro da mesma pergunta, eles podem ser a mesma pessoa? Eles podem ser a mesma pessoa. Até podem. Sim. Eu acho que sim, podem. Mas, na realidade, o artista comercial, esta vertente é sempre
uma forma negativa. E se me disserem, aquele é um artista comercial. Sim, é um artista comercial, mas se calhar ele precisa disso para pagar as contas. Não é? Ou então, ele é só um artista conceptual. Sim, e entretanto está metido numa pressão incrível porque não sai dali. Não estou a dizer com isto, longe de ter tal ideia de que o artista conceptual passe para comercial só porque quer vender. Mas ser muito conceptual às vezes faz com que se feche dentro da sua própria casca e, portanto, não passe para o outro aquilo que é a sua ideia. Também ser comercial só por ser comercial, porque as pessoas gostam daquilo, vou fazer e pronto. Identificas-te? Não. Então, creio. Agora, se te identificas, bem, se consegues conciliar as duas coisas, consegues fazer um trabalho que vende e que o público gosta e que as pessoas aderem, tudo bem. Agora, só estou a fazer porque são mais 5 ou 6 só porque quero vender. Em Portugal, a composição artística satírica tem lugar para artistas emergentes. O que eu quero dizer com isto é se um artista que seja interventivo consegue desenvolver uma carreira saudável na nossa comunidade artística? Eu penso que sim. Agora é capaz de levar muito a cabeça, não é? durante o percurso. Acho que faz todo o sentido ser interventivo e ser satírico também. Basta nós olharmos ao nosso redor que temos N coisas em que podemos pegar para ser satíricos. Se calhar muitas vezes não são muito compreendidos de maneira que deveriam ser. Se calhar às tantas até pensam, não vou entrar por aí porque se calhar as pessoas não vão perceber, não vão compreender. Mas eu penso que sim, acho que faz todo sentido ser interventivo, chamar-se a atenção para as coisas que cada um acha que não estão bem, mas não dizer mal só por dizer. Exato. Dizer para que está mal, então se calhar aqui outro caminho, vamos fazer de outra maneira, vamos percorrer outro percurso, mas dar soluções ou tentar de alguma maneira que outros consigam dar soluções. Dizer mal só por dizer, eu acho que não faz sentido. Infelizmente, eu acho que durante muito tempo nós tivemos isso, de dizermos mal só por dizermos. Penso que agora eu acho que as coisas estão um bocadinho a melhorar, mas durante muito tempo era só por dizer mal, ou eu não gosto, mas porquê? Porque não gosto, pronto, porque sim ou porque não. Já é como os nossos pais nos diziam quando éramos pequenos, não é resposta. Exato. Quais os critérios da avaliação do trabalho artístico de qualidade? Como é que os institutos, museus, colecionadores desenvolvem uma coleção? A base qual é? É um artista académico? É um artista que está na moda? Qual é essa avaliação que é feita? Que conselhos têm para os artistas que não podem viver sem arte? Os artistas não conseguem viver sem arte. É impossível, mesmo que queiram, mesmo que... Está lá sempre. É impossível. É comum, não é? Claro, é impossível. Eu acho que um artista, basta ser um artista, sim, que não consegue viver sem arte. Já não falando dos outros comuns mortais que também não conseguem viver. Porque a arte está connosco, nós precisamos de tudo que é arte à nossa volta para conseguirmos ter uma vida minimamente normal, não é? Agora, o que é que o artista que tem muitas contrariedades, que tem muitos problemas, voltamos à história da arte, há não sei quantos coitados que passaram a vida toda a sofrer e depois de mortos são o máximo dos máximos, só que para eles já não lhes dá nada, bem, isso não nos interessa.
Na realidade, o artista tem sempre que lutar muito. Às vezes até dentro da própria família, que não querem que ele seja artista. Às vezes com a sociedade, que acham que é um excêntrico, que é um estranho. É um artista. Não é como diziam antigamente. Verem a pessoa que olha para a realidade com outros olhos, a sentir de uma outra maneira. Muitas vezes, quem não está dentro disso causa ali muita impressão. Portanto, o artista tem sempre que estar, ou grande parte do tempo, a chover no molhado, mas a remar contra a maré. Só estou a dizer frases já feitas, mas na realidade é isso. E, portanto, é ser resiliente, ter força, ter coragem e avançar, porque isso é que é necessário. E não desistir. E não desistir, exatamente, avançar, continuar para a frente, é que é o caminho. Exatamente. Os planos para as próximas curadorias agora, de final do ano e 2026, o que é que tem em mente? Tenho alguns planos, algumas coisas pensadas, ainda não estão mesmo trabalhadas. Uma tem a ver com uma ligação com vários ateliês e para um público que muitas vezes não se pensa muito, que é um público infantil e um público com necessidades educativas especiais. Fazer aqui um projeto e um plano dedicado só a esse público. Também uma outra ideia que vamos ver se será até ao final do ano, de fazer aqui uma ligação com artistas de outras nacionalidades para fazermos uma espécie de uma abertura de ateliês internacional, mas cá dentro. Tentar ver como é que vamos fazer isso. Modificar um bocadinho aquilo que tem sido até agora a abertura de ateliês de artistas, porque já chegámos às 15 edições. Sim, como é que se chama o seu projeto de mapa? Exatamente, é organizado pela Associação Castelo DIF e são as aberturas de ateliês de artistas. Chegámos às 15 edições do ano passado. Uau, bem! Sem nunca termos parado, mesmo no tempo da pandemia, continuámos, porque conseguimos, felizmente, ter exatamente aqueles meses em que havia alguma abertura para se poder fazer alguma coisa. E passadas as 15 edições nós queremos fazer alguma coisa dentro da mesma ideia, mas diferente. E portanto vamos tentar até ao final do ano fazer. Já tem aqui mais uma ateliê novo. Exato! Aqui mesmo aqui, olha. Exatamente. E planos e perspectivas culturais globais? O que é que pensa que vai acontecer nos próximos tempos, culturalmente? No nosso país e no mundo. Deixo esta questão para terminarmos a entrevista. É sempre uma incerteza. Os dias que nós estamos a viver, infelizmente, são sempre uma incerteza. Mas ver que essa incerteza pode ser uma mola para a criatividade artística nacional e internacional. E o desejo era que tudo estivesse calmo, e que os artistas pudessem trabalhar consoante aquilo que são as suas vivências e passar essas formas artísticas para um público geral, que pudesse ver e fruir daquilo que os artistas fazem, mas dentro de uma mudança grande daquilo que tem sido os últimos tempos, que no futuro que seja tudo mais pacífico. Muito bem. Muito obrigada, Hilda. Obrigada. E espero que tenha gostado. Gostei imenso de estar aqui e conversar consigo. Obrigada.